Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! Sentidos. Em todas as visões que você for colocar o Corinthians, tudo. Eu tava na festa junina, veio um cara, você tá preparado pra outro time que você vai torcer, Neto? Eu falei, eu não entendi na hora, né? Porque esses caras que são ricos, porque na minha escola do meu filho são tudo riquinho. Eu falei, não, porque o seu time vai fechar. Eu falei, nossa, o seu quase fechou também, se não fosse o Paulo Nobre, hein? E que, por sinal, se você pudesse ajudar aqui as crianças que precisam de ajuda, você podia ter trazido uma camisa do Palmeiras, como eu trouxe do Corinthians, que vai fechar. Pelo menos a do Corinthians deu uma condição melhor, né, para as pessoas poderem comprar uma lata de leite ninho ou uma cesta básica, a camisa do Corinthians. Então fala o que quer, escuta o que não quer. Na verdade, em qualquer lugar, irmão, não tem boi, até para vizinho, diga-se de passagem. Aí você pega, o Roberto tá machucado, certo? Aí você tem o Garro que tá voltando, graças a Deus. Aí você tem o Igor Coronado, que nenhum treinador... Aí veio o Dorival Júnior, agora, olha... Estou vendo os meninos da base jogarem. Eu acho que eles têm futuro. Você vai cair. Você vai cair para a segunda divisão. Você vai fazer o Corinthians cair. Porque se você está achando que os meninos da base, do Corinthians, vão poder salvar o Corinthians nesse momento, vai cair. E aí, Veloso? O jogo é complicado porque o momento é muito complicado, né? O jogo é lá, o Grêmio estava também num momento difícil, na zona do rebaixamento. Deu uma respirada, a pontuação é a mesma hoje dos dois, né? 11º Corinthians, 12º Grêmio. Mas... Duas crises, né? O Corinthians vem dessa instabilidade política aí que não tem fim, né? É problema financeiro, agora associado à crise política, sem um presidente interino, daqui a pouco eleição, daqui a pouco o sócio vai votar. Dia 9, né? Impeachment. E é uma confusão só. E nesse meio de toda essa confusão, estão os atletas, está a comissão técnica e tem um campeonato rolando. E sabe qual é a conversa nossa da imprensa e minha também? Olha, mas o Fabinho Soldado vai blindar lá. É duro blindar, hein? É duro, hein? É duro porque não tem como, né? O compromisso assumido. É só ver o sem alma, né? O sem da alma. DNA. Sem alma vai voltar. Os caras... Não, tudo bem. Você falou que o cara morreu, você já acabou com a Ele DNA vai voltar porque não tem alma. Parabéns, Vai ter que voltar. Não, tá tudo bem. Voltar. Não tem problema nenhum. Pô, o sem alma, porra, você acha que aqueles carros blindados não tinha dinheiro? Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal, o meu nome é Wagner, prazer, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor pra vocês, mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, pô, cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! Mas eles abriam ou não? Abre, velho! É só botar bomba! E aí, o sem alma vai voltar porque ele não tem alma, então não tem pra onde ir. Mas com relação ao jogo, é um problema, né? Essa crise política instaurada no Corinthians afeta, a gente sabe disso, compromissos assumidos pelo presidente, não sabe se vai ser cumprido nesse momento, não tem dinheiro para pagar. Sabe em relação ao dinheiro que você está falando? Mas como é que vai dar certo? A diretoria atual, Osmar Stabile, o Armando, vocês foram na federação e emprestaram 45 milhões. Eles já adiantaram o Campeonato Paulista do ano que vem. Mas que administração é essa, não é verdade? Então, todos fazem isso, né? Então, se vocês não permanecerem aí o presidente novo já não tem dinheiro da premiação do Paulista. Já tá morto. E é sempre assim. Eles vão enxugando o gelo. Aí, com esse dinheiro, já pagaram a folha. Tá quitado a folha. Deve pro Memphis. Eu tô nem aí, pô. Que por sinal, vocês sabem tudo que deve. Pro Santos, vocês sabem. Pro São Paulo, vocês sabem. Vocês sabem do Internacional? Vocês sabem que o Atlético Mineiro deve mais de 1 bilhão? Alguém fala aqui? Alguém cita aqui que... Como é que o Hulk pode jogar lá? Como é que ele recebe? Não é verdade? Ninguém sabe, né? Mas do Corinthians os caras sabem que não pagaram ainda o Memphis Depay do Campeonato Paulista. Nossa, você sabe todos os campeonatos estaduais, todos os clubes que foram campeões já pagaram as suas premiações? Não, alguém sabe me dizer? Agora você... Tem cachorro aqui? Tô escutando um latido de cachorro. Foi isso ou não? Alguém espirrou. Alguém espirrou. Eu pensei que tinha cachorro aqui. Daqui a pouco tem cachorro. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, velho. É uma coisa impressionante. Tem o cara que arrota, o cara que flaca, o outro ali que grita, tem gago, tem tudo aqui. Vou te contar uma coisa, velho. Tá o preparador físico aí. Aí, meu irmão, vocês sabem. Mas no Corinthians, tá... Não, então, vamos lá. Quais foram os clubes do futebol brasileiro que pediram adiantamento? Só o Corinthians as pessoas sabem, né? Todo mundo pede. Todo mundo pede. Agora não posso falar que o Palmeiras pediu, não posso falar que o São Paulo pediu, não posso falar que o Santos pediu, porque eu não tenho informação, né? Não tenho informação. Mas o Corinthians adiantou. Então vamos lá. Vocês que são os novos dirigentes do Corinthians, presidente Osmar Stabile, você já foi lá e já adiantou 45 milhões. Tá certo isso?
É a necessidade, né? É a necessidade. Talvez o... A necessidade é uma coisa. Daquilo que você está falando e daquilo que a gente pensa em administração, não tinha que ter feito Não, isso. é errado, mas né, não tem de onde tirar, vai adiantar a receita. Então eu acho que o Corinthians tem que resolver essa questão política o mais rápido possível para ter um presidente efetivo e que ele comece a administrar o clube. Porque o Stabile, ele está como interino, sabe disso e as coisas não funcionam assim. Então precisa resolver essa questão. O Dorival, falando do time. Só que tem uma coisa, hein, Veloso? Oi. Se dia 9 os sócios votarem para permanência do Augusto, você acredita o embolo que vai dar? Não é muito louco? Mas tem 3 pedidos de impeachment, né? Não, mas... Um passou agora. Então, Não, mas tudo bem, tem mas mais 2. se os sócios votarem... Daí vai para ele de novo. Né? Sabe, é muito louco isso, entendeu? Qualquer processo que Aí- passar no conselho... vai Tudo pro bem, sócio. mas aí você fala assim, mas peraí, mas e agora? Todo mundo que eu contratei, todo mundo que eu coloquei, aí eu adiantei 45 milhões da Federação Paulista de Futebol. Quando você adianta 45 milhões sem ter nada, ou quando você não tem nada e você usa só o seu cartão de crédito, você tá morto, irmão. Você tá morto. E aí mostra o que o Corinthians está acontecendo. Sim, a dificuldade que está passando. O aperto financeiro. E eu estava falando do Dorival já, com relação ao time, ele precisa acertar agora, a gente já falou muito sobre isso, mas é uma realidade. E mais um problema. Acertar com o Igor Vinícius agora vai acertar. É o novo Carlos Alberto, velho. É o novo Zé Maria. Mas é uma opção, né? Uma opção maravilhosa. Mas é Leva ele uma pro opção. Palmeiras, pro São Paulo. Pô, parabéns aí pro São Palmeiras Paulo. tá Aí. liberando Que vaga. negócio, hein? Que jogadorzaço. Então, mas eu acho que para quem tem só o Mateuzinho, eu acho que pode ajudar, pode ajudar. Mas enfim, o problema hoje do Dorival é Não, mais pode o ataque. ajudar. Pode ajudar o quê? Levar bola, levar material esportivo. Pode ajudar, cara. Pode ajudar o quê? Você tá muito pessimista com relação Não a tô isso. pessimista, não. Eu tô analisando o que ele é como jogador. Não, mas ele teve bons momentos no São Paulo. Aonde? Quanto tempo que ele não joga, Veloso? Teve, O cara fica teve um ano bom parado. Tá bom, Veloso. E vai contratar tá legal. quem, craque? Aí o Hã? E vai contratar Isso não é quem? problema meu. Olha só, Não é problema seu também. É o Não, Corinthians tem- quando você faz o comentário que você acha que um jogador tem que ser contratado só porque não tem ninguém, desculpa, isso é pequeno. Pra comentar, isso é pequeno pro Corinthians, mesmo vocês achando que ele é bom de bola. Eu acho. Tá tudo, vocês acham, eu não acho. Eu acho que ele é um jogador pior que o Mateuzinho. Mas entre as Agora, coisas- quem vai contratar não é problema meu. Eu, por exemplo, eu tenho um nome. O Wesley do Flamengo. Mas assim... Mas não, mas você falou eu não tô que o dizendo. Palmeiras ia sair, Mas né? aí você tá me perguntando uma coisa. Se o Corinthians tem dinheiro ou não, É isso não é isso. problema meu. É isso. Mas só por causa disso eu tenho que contratar um cara ruim? Mas o que foi o Corinthians fez agora? Com dinheiro? Não é só o Corinthians, o seu São Paulo fez também. Sim, mas Todos fazem. Claro, todos fazem. Como a gente tá falando do Corinthians... Não, mas a gente pode falar de qualquer um. Eu sei, O mas como- Ferrarese é bom? Não. O Cedric é bom? Não. O Yamal que jogou no São Paulo de lateral esquerdo que ninguém fala nada? Não, também não é bom, não. Então, Também não é. mas só porque ele é barato, então eu tenho que trazer? Mas é a realidade do clube, com um clube mal administrado. Quando você tem um clube mal administrado, você tem que ficar sofrendo, trazendo... Então só tem um clube aqui que é bom administrado, que é o Palmeiras. Do restante, não. Por isso que vai buscar Ué, jogador... a gente conhecia o lateral direito, mas a gente conhecia o lateral direito do Palmeiras? Você conhecia? Quem sabe conhecia? não. Ninguém conhecia. Então, desculpa, então você não tem ninguém que possa enxergar que na Colômbia, que na Argentina, que no Uruguai, na Série B, tem um jogador que possa ser melhor que o Igor Vinícius? É fácil trazer o Igor Vinícius. Aí eu já trabalhei com ele foi campeão comigo, mas não joga nada. Pra mim, né? Não, eu também. Se o Corinthians fosse um dia, já falei aqui várias Mas se vezes... ele fosse bom, eu vou te interromper de novo. Se ele fosse bom, você queria ele no São Paulo, como São Paulino. Mas Mas- para o torcedor São Paulino, ele perdeu totalmente a confiança. E por que ele vai ter confiança no Corinthians? Como que você pode provar isso? Eu não sei, eu não posso provar. Não, mas nem eu posso. Eu só sei que ele é ruim de bola. Eu Você particularmente, está não acho. convencido disso? Não, eu sempre estive. Desde que ele jogava na Ponte. O melhor campeonato que ele fez foi no Ituano, Veloso. Porque eu acompanho futebol pra caramba. Agora, se o Igor Vinícius é a visão do Dorival Júnior pra lateral direito, eu não acredito. Souza. Eu não acho também não que seja ele não, mas se fosse um clube administrativamente competente, iria buscar jogador lá fora, como o Palmeiras faz, como o Flamengo faz. Mas você tem que ter um grande observador aí, né? Tem que ter. Porque assim, você não vai... Você não Eu vou te fazer uma pergunta. O São Paulo contratou bem o Ferrarese Não, e o Cedric? Não, claro que não. Não. Só que assim, craque, é a necessidade de um clube mal administrado. Não, isso eu concordo com Entendeu? você, Souza. Mas o meu comentário não pode ir em cima Olha- disso. olha só. Do meu ponto de vista. Olha só. Como comentarista, Zé você Martins- tem um lateral direito da Ferroviária que é muito melhor que ele. Charles jogador pra vestir a camisa do Corinthians? Não. Martínez é jogador pra vestir a camisa Mas do se a Corinthians? gente fizer de clube pra clube, a gente vai estar no mesmo patamar, o São Paulo e o É Corinthians. isso, mas assim, é isso que eu tô te falando. Você falou do Ferrarese. O Martínez está. Eu gosto do Martínez. Eu não gosto. Eu não acho que é um jogador que tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Corinthians, administrativamente, se fosse um clube organizado, era pra pegar jogador, era pra... Mas não é, Souza. Mas, que eu tô te mas falando. isso é uma questão muito, assim, legal você falar isso. Mas, por exemplo, não é possível que não tenha um lateral direito. Vou dar um lateral direito que eu contrataria há muito tempo. Pikachu, por exemplo, que joga no Fortaleza. Se você pegar os números do Pikachu e botar o Pikachu junto com o Igor Vinícius, o Pikachu é 1 milhão de vezes melhor naquilo que vocês estão falando. Se você pegar o histórico do Pikachu, vocês estão de brincadeira querer contratar o Igor Vinícius. O que você pensa, Quesada? Neto, eu acho o seguinte, quando um clube é administrado da forma como o Corinthians tudo que é curva de rio para ali, entendeu? O Corinthians contratou 21 jogadores desde que o Augusto Melo se tornou presidente. Primeiro lá com o Rubão e depois o Rubão passou o bastão pro Fabinho Soldado. Você pega essas 21 contratações e faz assim, se contratou 5 bons jogadores que realmente servem,
É muito. Tanto é que o Dorival Júnior tá falando agora que eu preciso de elenco, não tá? Então, mas então aí você que contratou tá. Carrilho, Mas é Zé indicação do Martins, Dorival Charles. também. É indicação do Dorival. É lógico, né? Mas aí que Indicação tá. do Dorival. Você acabou de dizer um negócio. Será que na santa base do Corinthians Não tem. não tem Não tem. um desgramado Não tem. de um lateral? Não tem. Porque a base Não tem. é mal conduzida. Não, mas Porque sempre tem foi. que criar, então. Mas a tá gente tudo bate errado. nessa tecla. Tá tudo errado. Essa tecla tá errada no nosso posicionamento. Aí Pô, você precisa se você fazer um pegar jogador como o Igor. Não, se você pegar todas as vezes que tem Taça São Paulo de Futebol Júnior, a gente sempre vai falar que esses. Nenhum joga, é um ou dois. É, ok. Mas é verdade, há 20 É anos verdade, isso. é. Então eu tenho um time que eu não tenho lateral direito. O Fagner, que foi um monstro, não estava sendo mais. Aí eu faço questão de contratar o Mateuzinho, que era o terceiro reserva. Se você falar assim pra mim, ô Neto, vou contratar o Rodinei. Aí legal. Esse joga muito. Opa! Joga muito. Opa! Vou trazer Esse o joga Wesley. muito no Flamengo. Esse joga Jogou muito, tá jogando muito lá no time da Grécia. da Grécia. É Panathinaikos? Não, não é Panathinaikos. Olympiacos. Tá jogando. Ó, vou trazer o Rodinei, de lateral direito. Sabe por quê? Porque o Rodinei, o Mateuzinho era reserva do Rodinei. E que ninguém achava que o Rodinei era bom. Lembram disso? Queria de Tatuí, irmão. Jogou bola comigo lá em Tatuí. Se você falasse assim, ó, vou trazer. Olha, eu tô pensando em um ano de contrato, eu vou trazer o Mike. O Marcos Rocha. Os dois que arrebentaram no Palmeiras. Aí eu, opa! Os dois em fim de contrato. Pô, os dois em fim de contrato, sacou? Pô, o Mike é um baita do lateral, o Marcos Rocha também é muito superior ao Mateuzinho e ao Leomaná. Ó, legal. Bom, agora eu trago um cara, que é Igor Vinícius, que não jogou no São Paulo. Aí porque eu conheço ele que eu passei lá? Desculpa, aí isso é uma visão precária de comentário, precária de Corinthians, de trazer um cara que o treinador acha que ele vai jogar bem. Mas, porque... ó, deixa eu dar um adendo aí nesse seu comentário, que é interessante. Mas o Dorival, que indicou o Igor Vinícius, ele já indicou pro Palmeiras o gato 01 lá, o Jailson. O Jailson, que era reserva lá do Ceará, que tinha trabalhado com o Dorival. Chegou no Palmeiras, foi titular, foi campeão, passou uma série invicta. Enfim, o Dorival... Então vamos fazer uma pergunta pra você. Eu sei o que você tá falando. Vamos lá. Ele tem na olho fase aí boa, o interessante. Mateuzinho jogando. O Mateuzinho até melhorou um pouquinho, ele é ruim demais, velho. Não joga nada. O Aribazão jogava mais que ele. Na fase boa, quem joga? Mateuzinho ou Igor Vinícius? O que você tá vendo? Mateuzinho. Pra mim, Mateuzinho. Não, pra mim nenhum dos dois. Pra mim, nenhum dos dois. Mas pra escolher, eu escolho o Mateuzinho. Mas se aí Eu o escolho Mateuzinho, não você escolher. botar Eu prefiro o Léo escolher. Maná também, tá difícil, hein? Não, ele não joga nada. Vou botar o Félix Torres. Félix Torres tem Então, jogado mas bem. o que eu quero dizer é da contratação e de enxergar que esse cara vai fazer contrato de 3 anos. Vocês estão brincando? 3 anos? Porque eu sei é 3 anos. Você tá de brincadeira? Olha, ele queria de 2. O Corinthians queria dar 2, mas ele quer ter 3 anos pro jogador que ficou mais de um ano parado, que tá com dor lombar, que operou o pubis e que o Souza falou o que? O seu comentário do São Paulo? Perdeu totalmente a confiança. O torcedor pega muito no pé dele. Essa é a realidade. Então vamos lá. Se o Souza, um baita comentarista que sabe tudo do São Paulo, como é que eu vou pegar um jogador que não tem confiança pra jogar no São Paulo, ele vai jogar no Corinthians? Que é sada. É curioso isso, porque o Mateuzinho também não tinha confiança lá no Flamengo, era o terceiro reserva e foi contratado pro Corinthians. É o que eu falo, tá tudo errado. E ó, não vamos muito longe, o Alessandro era o diretor de futebol e o Corinthians já tinha problemas na lateral direita. Vocês lembram aquele uruguaio que jogou improvisado várias vezes? Bruno Mendes? O cara era zagueiro, teve que jogar improvisado porque o Corinthians não tinha lateral direita. Olha, isso é... O Félix Torres agora. Isso é Então, uma aí vocês bagunça. querem falar de amador, né? Porque eu já trabalhei como dirigente, você já foi treinador, a gente tem essa visão. Então vamos lá. Eu tenho um cara que é monstro na história do Corinthians, certo? Fagner. Nesse tempo, nos últimos 10 anos, eu não consegui fazer nenhum lateral. Por que que o Andrés, Roberto, Augusto, Mário Gobi, por que eles não fizeram um lateral nos últimos 10 anos? Mas por que agora eu tenho que fazer um comentário? Olha, mas a base não tem. Não tem. Não tem. Vamos lá. Qual é o lateral direito do São Paulo? Vamos, gente. Cedric. Quem é o lateral direito do Santos? O Léo Godoy tá saindo... vai Que ficar veio o da Fernando onde? lá. Do Atlético Paranaense e não joga nada. Tá. Quem é? Vocês sabem quem é ou não? Não sabe. Vamos lá, lateral direito do Palmeiras. Jean. Quem era antes? Era o Marcos Rocha. Marcos Rocha. 2 monstros. Os caras têm 3. Vamos lá. Isso. Então, pera um pouquinho. Planejamento, gestão, de elenco. Cara, então, mas só que é o seguinte, a gente não tem lateral, irmão. Aí você contrata Os um... laterais do Palmeiras são gringos. Vamos lá. Aí, Piqueires. Vamos lá. Lateral esquerdo do Santos. Escobar. Escobar. Que é um jogador bem medíocre. Lateral esquerdo do Corinthians. Bidu e Tinha Angeleri. 4 antes do Angeleri. Palácios, que veio com artrose no joelho. Contratei. Não, o quarto é o Angeleri, que eu falei. Não foi isso que eu falei? Eu falei isso, não falei? Sim. O quarto é o Angeleri. O primeiro, Palácios, que veio Veio no jogo. jogou um jogo só, Saiu artrose no joelho, coisa que eu tenho e eu operei. Aí, contrataram o Hugo. Antes de perder a eleição, trouxeram o Hugo porque ele fez um belo gol Contra São Paulo. Contra São Paulo. Lá em Não Goiás. joga nada. Aí trouxeram o Matheus Bidu do Cruzeiro. Quem que tava no Cruzeiro como dirigente, que era dono? Quem que era dono? Ronaldo. Ah, mentira. Ah, Ronaldo? Ronaldo. Nossa, eles contrataram o Matheus Bidu. Aí, no final, quem que contratou um baita do lateral esquerdo? Quem contratou? Emiliano Dias. Quem contratou? Angeleri. Eu tenho mais 3. Alguma coisa não tá batendo pra mim, entendeu? Na visão de nós comentaristas. É muito negócio, é muito jogador. A Sacou? comissão passada trouxe o Carrilho também, né? Como é que você faz empréstimo do Michael 3 vezes? E eu tô devendo 1 milhão de euros.
3 empréstimos de um volante. Não é muito louco? Então, é como entender a negociação. É como analisar. Pô, desculpa, gente. Se você não tem competência para contratar um lateral direito, aí você tem que contratar um lateral que não tá jogando absolutamente nada. E não tem nada a ver com o esquema. Vocês acham, então, que o Igor Vinícius é o cara que é Sada Souza? Não. Hoje Sou ter totalmente o contra Mike no mercado aí seria uma opção melhor. Ó, sem dúvida. muito. Rodinei, velho. Rodinei entraria fácil. Não é verdade? Fácil. Então, mas aí o Dorival Júnior, que é o Igor Vinícius. Por quê? Não sei, cara. Igor Vinícius. E outra coisa, quando eu falo, eu sei que se o cara arrebentar, como o Veloso disse, tá tudo bem. Eu dei a minha opinião e eu não tenho medo de errar. Mas vocês vão contratar o Igor Vinícius. Legal. Cara, é inacreditável. Se o São Paulo tem o Cedric, que não joga nada. Ferrarese, que não joga nada, nem de zagueiro e muito menos de lateral. Ele é reserva dos dois. E não tem confiança, como o Souza disse, para jogar no São Paulo. Mas se ele tem confiança, para mim, ele é melhor que os dois. Mas há muito tempo atrás. Agora, se o Corinthians quer contratar Igor Vinícius, aí nós temos que rezar, pedir para Deus, Nossa Senhora Aparecida, acender vela de 10 metros, porque a coisa tá feia. O Fabinho deu uma entrevista, não deu, Cascão? Em relação a contratações, tem aí? Dá para colocar? Então vai, coloca lá pro Souza, pro Veloso e também pro Quesada analisar. Precisamos ser realistas em relação a isso. Fizemos alguns movimentos ano passado, antecipando um pouquinho das nossas condições, em razão daquilo que eu falei, dos problemas que nós estávamos atravessando em 24. A dificuldade que foi fazer o Campeonato Brasileiro. Então, naquele momento, fizemos algumas ações que certamente comprometeram um pouco esse ano. É entender melhor agora com a parte financeira. Nós temos uma conversa, acredito que ainda essa semana, para alinhar, para ver aquilo que for possível. E é claro, existe um trabalho de uma equipe competente que faz todo esse monitoramento, esse acompanhamento, esse hot list de atletas que o Corinthians possa ter a possibilidade de contratar. Não tem dinheiro. Dinheiro. Mas se você não tem dinheiro para pagar o salário de vocês que foram pagos agora, que vocês têm o direito de receber, independentemente se vocês ganham muito ou não, tá tudo certo, irmão. O cara trabalhou, ele tem que receber. Qualquer que seja o funcionário. O cara trabalhou, tem que receber, meu irmão. O cara ganha 1 milhão, 500 mil, 600 mil, 10 mil, R$1.000, 500, não quero saber. Ah, você pode até achar que é muito, para muita gente. Tá, vamos lá, eu não tenho dinheiro para pagar o mês. Aí eu recorro ao... Adiantamento De quem? Federação. Da federação do ano que vem, 45 milhões. Se a folha é 25, eu já tenho só 15, 20. Então eu tenho 20 lá, certo? Aí, quem que vai ser contratado por 20 milhões? Aí eu vou tentar contratar um lateral direito, que não joga no São Paulo, e é mais ou menos, é ruim de bola, por 3 anos de contrato. Eu já tenho um lateral direito, que ele já tem 4 ou 5 anos de contrato, que já foi uma péssima contratação, 25 milhões de reais. Então eu não posso dar tiro errado, eu tenho que ser o sem alma. Pum! É tiro certo, irmão. Aí se eu der um tiro errado, eu vou ficar com 2 laterais que não... Direitos. Não, e 3 anos. E 3 anos. Então eu não posso errar. Eu não posso. Contrata o Rodinei. Contrata o Wesley. Contrata o lateral direito. Qual outro lateral direito? Ah, tem esse moleque do Grêmio aí que tá jogando muito, que é o menino que era do Palmeiras. João Pedro. Cara, que não deu certo no Corinthians. Porque quando ele veio com o Roger Guedes, ele veio junto. E não deu certo no Palmeiras, mas no Grêmio ele tá dando certo. Tem um no Vasco também que é muito bom jogador. Como ele Esqueci chama? o nome dele agora. Tá, tudo bem. Do Vasco, Então, muito bom jogador. não, então aí vem o Fabinho. Olha, a gente vai conversar com a nova diretoria. O que eles têm? Qual o dinheiro que eles têm? Qual o planejamento que eles têm? Me fala, Cessada, Souza e Veloso. O que gastou de dinheiro com as contratações? Rapidinho, tá? De Mateuzinho. Não precisa ser rapidinho, não. Kaká. Não, eu falo. 25 milhões, Mateuzinho. Mateuzinho. Kaká. 25 milhões. Palácios. Palácio foram 7 milhões de dólares. Meu pai do céu. Eu acho que foi isso, se eu não estiver errado. Tá, vamos pro meio campo. Martínez, dinheirão pelo Martínez. Pedro Raul custou 5 milhões de dólares. Então. Só aí você junta todo esse dinheiro, você bobear, você tem 150 milhões. Quem que trouxe? Quem que fez as negociações desses jogadores? Não foi o Rubão? Rubão. Foi o Rubão. Não foi ele como dirigente? Não foi você, Rubão? É. Não foi o Augusto que quis? É. Agora vem um outro presidente, que ainda é interino. Aí ele quer trazer o Igor Vinícius. Pô, você tem o Rodinei, você tem o Mike. Paulo Henrique chama o nome do Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. Lateral direito do Vasco. Então, esse é o risco que não dá pra correr. Por exemplo, o Palmeiras. Todos os jogadores que contratou, ninguém sabia quem era. O volante, Aníbal. Aníbal Moreno. Lateral direito. Giai. Zagueiro, Mikael. Caio e Fux. E Fux. Ninguém sabia. O Fux estava no Galo, mas o Mikael estava fora do país. Tudo bem, Mas mas veio. você falaria que alguém ia contratar ele? Não. A gente colocaria ele numa negociação como comentarista e assistindo futebol? Não, irmão. Você falou Aníbal, trouxe Emiliano Martínez pra posição também. Sabe, Outro baita então, jogador. aí, olha, a gente vai ver, vamos ver o nosso, não sei como é que fala aí, quando... Scout.
Que scout? Olha o scout que os caras fizeram no Corinthians no começo da temporada. O cara que é esse aí, ele não sabe o que é scout. Ele é desgraçado, pra falar a verdade, né? Esse daí é o olheiro moderno que não funciona, né? Sabe? Aí você pega os caras. Aí você pega os caras de hoje. Mas quem que trouxe o Pedro Raul? Pedro Quem que Henrique. trouxe o Martínez? Pedro Henrique. Quem que trouxe o Pedro Henrique no Internacional? E o Hector? Quem que trouxe o Hector Hernandes? Coronado. Quem que trouxe o Coronado? Aí você vai colocando isso aí e fala assim, pô, caramba, eu já gastei mais de 150 milhões. E aí vocês têm a ideia que o Igor Vinícius, que é pior que o Mateuzinho, ele vai jogar? Ele vai jogar? No que é o time de hoje? Eu acho que não, acho que ele vai ser o reserva do Mateuzinho. Essa é a realidade. A realidade é essa do Mas Corinthians. não perca o seu raciocínio. Mas quando eu sou o treinador e eu trago um lateral direito, que eu já fui treinador pra ser o quê? Reserva? Tá louco, velho. Porque ele não quer mais o Félix Torres jogando por ali. É, mas porque ele vai querer. Porque vai ser o titular. O Félix Torres tá jogando bem de lateral, mas não ataca, né? Você acha que na negociação é do. Vamos lá, vocês três. Ó, vocês três são. Ô, nós somos de bola, gente. Nós não é pé de rato igual um monte de gente que não é de bola, vai. Então vamos lá. Você vai contratar o Igor Vinícius, certo? Eu sou o Dorival Júnior. Ou o Lucas, o filho dele. Ô, Igor, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Quer vir pro Corinthians? Ah, professor. Mas e aí? Eu vou jogar? Lógico que vai. Ah, acho que não tem essa conversa, né? Deve ter. Você tá louco, velho? Tem, Velozinho. Pra jogar Tá tem. louco, velho? Pro cara sair, o cara... Tá louco, o cara velho? falava, Vai sair do tem que lugar ser onde é titular. reserva para ir para outro lugar para ser reserva e continua no São Paulo. É, Ou não? Sempre fala. Sempre. Essa resenha sempre Então vamos lá. O Mateuzinho já é uma perna desgraçada. Você já pensou o ambiente como vai ficar? Ou como está? E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal. Vai, Corinthians!